Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o coração, a vibração do coração. Mas bora lá, vamos começar da maneira que eu mais gosto. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. E aí, o que nos torna humanos? E como equilibrar as nossas emoções e libertar a resistência, né? Então, assim, essa é a pergunta. Poxa, o que nos torna humanos? Então, assim, a nossa inteligência, o nosso corpo físico, não é verdade? Então, nossa mente com a nossa inteligência, nosso corpo físico e os nossos corações. Sem dúvida, é uma combinação assim de todos eles unidos. Nós partilhamos de alguns denominadores comuns, né? Do sexo masculino, sexo feminino, todos nós habitamos corpos humanos com funções, com necessidades semelhantes. É incrível isso. Apesar de cada um nós sermos seres individuais, ao mesmo tempo nós também somos extremamente semelhantes. Mas, no entanto, nós estamos muito além, mas muito além de tudo o que imaginamos ser, não é verdade? Então, assim, e hoje já tem estudos que já estão mostrando, sempre puseram a mente, né, e os nossos 80 bilhões de neurônios e fazendo as suas sinapses, são os pensamentos, como a parte mais importante, uma parte mais importante também é difícil falar, né? Qual é a parte de nós que não é importante? Imagina qualquer uma das nossas partes aqui, se a gente não as tivesse, a importância que a gente passa a dar. Mas hoje está comprovado que o coração, os neurônios que tem no coração e também tem neurônios, eles têm uma vibração muito mais forte, muito mais potencializada que aqueles que nós temos no cérebro. Apesar de ser uma quantidade infinitamente não, né? Porque não é infinito, mas finitamente menor, eles têm uma força muito grande. Então a vibração do nosso coração se estende muito além das nossas fronteiras pessoais, né? Por exemplo, se você dividir um quarto com outras pessoas, você estará muito mais ligado energeticamente a elas do que você pode imaginar. Então, como seres humanos, a parte menos explorada e percorrida é o coração, né? O que nos traz mais próximo do divino, do sagrado, é o nosso corpo emocional, que abriga o nosso espírito. Agora, se você olhar para qualquer livraria que você vai nos dias de hoje, aliás, de falar em livraria, respondendo ontem me perguntaram assim, Luciano, qual o livro que você está lendo, né? E assim, gozado, porque geralmente as pessoas perguntam assim, que livro você me indica para isso, que livro você me indica para aquilo? E não lembro quando foi a última vez que alguém me perguntou qual o livro que você está lendo. O livro que eu estou lendo atualmente, aliás, estou lendo pela segunda vez, é esse aqui, né? O Cérebro Quântico, as novas descobertas da neurociência e a próxima geração dos seres humanos, tá bom? Do Jeffrey Santonover. Então esse é o Cérebro Quântico, esse é o livro que eu estou lendo atualmente. Então, respondendo aí, quem me perguntou que livro eu estava lendo. E agora eu fui falar do livro e acabei esquecendo o que eu estava falando. Ah, lembrei. Né? Estava falando assim, se você olhar hoje, estava falando da livraria, né? Se você olhar para qualquer livraria nos dias de hoje, você vai ver lá que existem inúmeros livros voltados para o quê? Voltados para o corpo, não é? Perda de peso, musculação, nutrição. Tem uma infinidade hoje de matérias nesse sentido. Perder tempo, musculação, deixa eu ficar com a vida. Eu estou no campo de batalha da mente. Olha só o Fábio aí. Provavelmente eu estou no campo de batalha da mente, deve ser o livro que ele está lendo. Então, assim,
Na livraria tem muita coisa de perda de peso, nutrição, você ficar com o corpo sarado, tem muita coisa sobre a mente também, né? Então, assim, tem lá sobre pensamento positivo, como desenvolver a inteligência, tem coisa de inteligência emocional, tem questões do intelecto. A lacuna no nosso conhecimento está relacionada ao coração. E o coração, ele é o centro do nosso ser. Assim, a sede da nossa inteligência inata, das nossas almas. Muitos em nossa sociedade... Espera aí, gente. Perdão. Você já passou por isso, eu tenho certeza. Sabe aquela hora que você sabe que você vai espirrar e o espirro fica aqui, parece que ele sobe exatamente aqui no nariz, né? Ele fica te dando uma coceira, você não consegue falar, você não consegue respirar. Você fala, meu, o espirro vem ou não vem? Ai, meu Deus do céu. Esse vídeo não fosse ao vivo, daí você ia lá, editava, cortava, mas ao vivo é isso aí. Aconteça o que acontecer, é lá, ter jogo de cintura. Como é que aquele cara daquela TV fala, quem sabe faz ao vivo? Então é por aí. Daí tem isso, tem espirro, tá? Tem outras coisas que acontecem que a gente acaba nem falando. Mas vamos lá. Vamos voltar para o tema aqui. Deixa eu puxar aqui. É só olhar para a luz. Eu tenho um amigo que fala que não olha para a luz, que tem medo que um anjo venha e puxe ele. Grande Marcelo, meu abraço. Muito bom. Mas tem muita gente na nossa sociedade que tem assim, muros de proteção, né, em torno dos seus corações. Mas assim, como pessoas, como indivíduos, esses muros afetam a nossa capacidade de dar e receber amor. Então, assim, se no nosso coração nós ainda nos apegamos a qualquer coisa, Luciano, tipo o quê? Raiva, ansiedade, sabe? Se nos ficarmos apegando a posses, na verdade, nós não podemos ser livres. Então, assim, do outro lado da velha bagagem emocional, está o amor, está o riso. Eu sempre falo, me bato muito aqui com vocês, né? Não sei qual que Deus fez primeiro, se foi a alegria ou o amor, mas que com certeza os dois andam de mãos juntas. Então, assim, é isso, né? O que está lá do outro lado da bagagem emocional? O amor, o riso, a abundância, a saúde, a satisfação. Então, toda vez que você se nega ou você foge de lidar com uma questão emocional no momento do agora, do aqui e agora, essa bagagem, ela se acrescenta a sua bagagem emocional. E não é à toa que nós temos tanto sofrimento. E dor, o que é a dor? A dor é a resistência ao sentimento. A doença no corpo reflete exatamente um desequilíbrio emocional. Eu acredito que 80% das doenças que estão aí vem muito mais pela mente, por esse desequilíbrio emocional. Então, liberar emoções significa que elas se foram para sempre, largar essas emoções, né? Então, nós temos emoções constantes que se baseiam nas nossas experiências de vida, naquilo que nós passamos, porque você passa por uma experiência e imediatamente você tem um pensamento sobre aquilo e dispara um sentimento, raiva, amor, tristeza, felicidade, medo. Então, são as emoções básicas que nós temos. Mas todas elas são necessárias para o nosso bem-estar, são necessárias para a nossa sobrevivência. E, de fato, em um dado momento, nós experimentamos uma
uma fusão dessas emoções, né? Aí eu falei 5, além das 4 básicas, eu coloquei mais uma aí, não foi que eu falei? Eu falei da raiva, eu falei da tristeza, da felicidade, do medo, que são os 4 sentimentos básicos, e acrescentei aí o amor. Então, a gente sente essa fusão, e essa fusão desses sentimentos informa o quê? Informa para nós mesmos a qualidade da nossa experiência. Então, a consciência coletiva gira em torno de como nós vemos e nós respondemos ao mundo que nos rodeia. Porque é isso, através dos seus 5 sentidos, é a maneira que você entra em contato com o mundo externo. E cada um de nós tem um aspecto coletivo comum a todos. Em uma única pessoa também, um único indivíduo baseado em experiências de vida. É incrível isso. Agora, Luciano, por que as emoções são tão importantes na nossa vida? Essencialmente, são elas que nos definem como seres humanos. A forma como nos sentimos se relaciona principalmente com o nosso coração, com a nossa conexão com Deus. Então, assim, o pensamento, ele vem imediatamente abraçado com a emoção. E o pensamento abraçado com a emoção é o que cria a realidade. Então, através das emoções, o nosso corpo se comunica com a gente. E as emoções são essenciais para você sentir o que realmente você deseja. Deseja de maneira livre, pura, sem julgamento. As emoções, elas fluem livre e naturalmente quando estão autorizadas a circular pelo seu corpo. Então, quando alguém se rende ao sentimento sem julgamento, as emoções são sentidas e logo em seguida elas são liberadas. Porque se você segurar, se você inibir emoções, é isso que leva à doença. Você está somatizando. E a somatização leva à doença. Emoções excessivas que não são processadas formam câncer no corpo através da alimentação de quê? De neuroses, de obsessões compulsivas. E o exemplo mais popular que está no nosso mundo hoje é a depressão. Olha a quantidade de pessoas e de vezes e de gente que convive com você que traz essa palavra à tona, depressão. E que infelizmente, muitas pessoas ainda tratam como frescura. E não é frescura, é uma doença. Uma doença que está aí corroendo a nossa população. Sabe por quê? Porque isso são emoções que não foram processadas. E você fica ali, a sua máquina fica trabalhando naquilo. Então, a depressão é muitas vezes causada ou exacerbada por sentir a mesma emoção várias vezes. Várias vezes. E daí, bloqueia aquela emoção de ser expressa e ser liberada. Minha filha linda, o pai passando um frio aqui em São Paulo no inverno e ela no verão europeu, lá de boa, em Lisboa, em Portugal. Domingo deve estar no mínimo numa praia aí, tomando um Imperial e o pai aqui passando frio. Beijo, meu amor, te amo, filha. Então, estava falando da depressão, né?
quando você começa a sentir a mesma coisa várias vezes e você bloqueia aquela emoção de ser expressa e ser liberada. Então, emoções reprimidas se tornam tóxicas no organismo, da mesma forma que tomar veneno. Igualzinho. Será que você consegue entender isso, não? Então, os 5 sentidos fundamentais que experimentamos o tempo todo, que é a raiva, a tristeza, a felicidade, o medo, o amor, que eu já coloquei aqui, eles são protetores e podem realmente salvar as nossas vidas. Por exemplo, a raiva é muitas vezes definida como uma emoção negativa, fora do controle. Aliás, eu não gosto muito de falar nisso porque é uma linha muito tênue a esse respeito, né? Mas a maioria das pessoas põe a raiva como uma emoção negativa, né? Que você não tem controle, que pode ser fatal. Mas a raiva também pode muito bem, por exemplo, levar uma mãe a salvar o seu filho de um invasor. Tem pessoas que eu conheço que ficaram multimilionárias porque pegaram o fio da raiva para o movimento em direção àquilo que querem. Porque a raiva tem muita energia. Por isso que eu falo que é um fio tênue para se comentar. Se você canalizar a energia da raiva para alguma coisa boa na sua vida, ela é maravilhosa. Agora, se você não entender isso, a raiva pode te destruir. Ela pode ser avassaladora. Então, tecnicamente falando, as emoções não são negativas ou são positivas. Todas elas fazem sentido. E tudo o que nós precisamos é expressá-las de forma saudável. Ah, Luciano, legal. E como que eu faço isso? Como que eu alinho as emoções? A maneira mais divertida de você alinhar as emoções é através da risada, do riso, sabe? Do movimento. Então, assim, além da risada, do movimento, outra chave para a libertação da emoção é a respiração. Eu falo sempre nas lives aqui sobre a respiração com vocês. Eu falei durante mais de um ano, quando eu estava trazendo a meditação todos os dias para vocês, às 21h21. Aliás, as meditações continuam no meu canal do YouTube, à vontade para você ver. Terça-feira eu volto com a meditação ao vivo e a cores aqui. Então, aquela respiração, sabe, de ser uma respiração consciente, de você puxar o ar, segurar um ar e pouco soltar bem devagarzinho pela boca, nos ajuda muito, mas muito na libertação das emoções. Além do movimento, além da risada. Os nossos sentimentos são um microcosmos do mundo, sabe? E o nosso coração reflete a nossa conexão direta com a criação, com o todo. A Diana, é verdade, Diana, a depressão só quem sente que sabe a dor. A depressão tem que ser respeitada, sabe? A depressão tem que ser ajudada. E para você combater com isso, tá aí. É dar, sabe, vazão a essas emoções. É dar realmente importância a isso. Então, nosso coração, eu acredito piamente que realmente reflete diretamente o nosso vínculo com o todo, com a criação. As experiências de vida são intensificadas por emoções que tornam a vida digna de ser vivida. Então, emoções, até mesmo quando estimulam o sistema imunológico, o objetivo não é escapar do corpo, do sentimento, não é você fugir do planeta, sabe? Não há nada de intrinsecamente errado com a nossa natureza, muito pelo contrário. Todos os seres humanos
tem acesso à sua própria sabedoria pessoal. E essa sabedoria pessoal está centrada no coração. Se manter presente com você mesmo alimenta a experiência de dar e receber amor. E dessa forma, nós podemos nos tornar faróis de iluminação, sabe? Podemos nos tornar pura luz para aqueles que estão na nossa presença. Então, expressar a sabedoria do nosso coração planta sementes em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que nós encontramos. E essas sementes irão florescer e se tornar gloriosos pomares com o tempo, se nós assim deixarmos. E por isso que o meu treinamento principal se chama treinamento semente. É onde tudo se inicia, numa semente. Então, assim, são muitas vezes é a negação do amor que cria a separação e a sensação de estar perdido, perdida, o tédio dos nossos tempos. Então, personificação significa estar aqui e agora, sem separação do seu eu, ou seja, da sua natureza divina. Nós somos os únicos pelos quais nós temos esperado, e a fonte do amor está dentro dos nossos corações. Ouça, realmente pare e ouça a sabedoria do coração e ganhe acesso aos reinos infinitos da possibilidade. É isso. Beijo no coração dessa pessoa maravilhosa que é você. Um maravilhoso domingo. Bora fazer acontecer. Bora lá.